Criatonomia, o videocast de economia criativa. Realização Roma News e Roma FM. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e esse é o 4º episódio da nossa série Criatonomia. E eu vou começar esse episódio, gente, com uma informação de uma pesquisa desenvolvida há um ano pela British Council. E diz o seguinte: empreendimentos criativos e sociais estão empregando um número maior de funcionários LGBTQIA+, do que empresas de outros setores, principalmente quando são empreendimentos mais jovens. O mesmo vale para outros grupos em desvantagem social, como minorias étnicas. Em termos de idade da equipe, os empreendimentos criativos e sociais contratam mais pessoas com menos de 25 anos do que a média nacional. E eu começo com essa informação porque nesse, que é o 4º e penúltimo episódio da nossa série, a gente vai falar sobre inclusão social e diversidade na economia criativa. Nós, porque quem vai responder os meus questionamentos sobre o tema são 5 empreendedores criativos de Belém do Pará: Oscar Lifshitz, do Eco Delivery, Anay Macedo, do Espaço Vem, o Ian Rodrigues, da Cubicova Cerâmica, Matheus Aguiar, a drag Simone, do Noite Suja, e Nai Nova, do Garden Art. E de cara eu quero perguntar: os negócios da economia criativa são também negócios sociais, Simone? Com certeza. Quando a gente começou a produzir a Noite Suja, a gente não sabia muito sobre isso, porque a gente estava apenas fazendo. A gente queria fazer um rolê pra galera ir e tudo mais, e a gente viu que a gente fisgava pessoas LGBTs, a gente fisgava pessoas trans e travestis, manas, pessoas indígenas, pessoas que a gente não encontrava em todos os rolês, assim. A gente percebeu que as pessoas se viam abraçadas pelo que a gente estava fazendo e queriam também levar um pouco da identidade delas pro rolê, assim, tipo, eu quero realmente levar quem eu sou e me sentir à vontade. E é isso que a gente escuta hoje em dia nos eventos, assim, depois de todo evento, festa, ação ou espetáculo que é produzido por nós da Noite Suja, a gente escuta isso das pessoas, tipo, caramba, eu nunca tinha me sentido tão à vontade num lugar, assim. E a gente fica surpreso, porque no momento dos eventos a gente está tão agoniado para que tudo aconteça da melhor forma possível, que a gente não fica pensando muito essas coisas, sabe? É uma coisa que vem com o tempo mesmo, é uma conquista, na verdade. E é uma bandeira fincada em Belém também, onde as pessoas podem se sentir à vontade mesmo. Pra gente que é LGBTQIA+, né, Oscar e Simone, acho que a gente precisa de espaços que a gente se sinta seguro. Como que a diversidade funciona lá na Eco Delivery? É engraçado pensar, Desculpa, eu também queria te ouvir sobre isso que a Simone falou aqui, sobre esses espaços que a gente constrói para, enfim, se sentir mais seguro. Sim. É engraçado pensar, assim, né, que em pleno século XXI, 2021, nós tenhamos que estar falando sobre isso sempre, né? Lembrando que nós podemos e devemos ter acesso a todos os espaços, lugares, inclusive lugares de trabalho, né? E antes de eu começar a falar sobre a questão da contratação e priorização de pessoas LGBTs na Eco, eu acho muito importante a gente falar também do papel social das mulheres, tanto cisgêneras, né, quanto mulheres trans e travestis. Quando a gente começou o negócio na Eco Delivery, a gente buscava muitos entregadores e a gente priorizava já as pessoas LGBTs, e a gente percebia que existia um estigma muito grande em relação a mulheres, de maneira geral, serem entregadoras. O que, na verdade, é puramente machismo, né? É um retrato de uma sociedade patriarcal que não consegue enxergar o potencial de uma mulher frente a uma função tão normal quanto qualquer outra. E foi exatamente esse ponto que fez com que a gente entendesse que, para além de criar um espaço de discriminação com pessoas heterossexuais, a gente queria reafirmar o direito tanto de mulheres cisgêneros e trans e travestis, quanto de pessoas LGBTs de uma maneira geral. Então, essa identificação, né, que a gente teve, assim, de perceber que era esse o caminho, veio primeiramente, no primeiro contato, através de notar isso que a gente percebeu que rolava. E aí, a partir disso, a gente começou, né, a priorizar a contratação de mulheres cisgêneras, mulheres trans, travestis, pessoas LGBTQIA+, porque nós também somos pessoas LGBTQIA+, mas a gente botou um pouquinho a nossa mão na consciência para enxergar até onde ia esse problema.
E aí hoje a gente consegue, de maneira muito natural, ter pessoas que procuram a gente, sendo mulheres cisgênero, mulheres travestis, homens gays, mulheres lésbicas, e é um movimento muito interessante, porque é muito gratificante poder ter pessoas no seu espaço que fazem questão de te dizer que elas se sentem acolhidas naquele lugar, sabe? Que elas sabem que se elas cometerem um erro, elas não vão levar, não vão ser associadas à questão de gênero, ou enfim, né? Como ela se identifica, como muitos nós, né, LGBTs passamos muitas vezes no nosso trabalho, onde a gente precisa ouvir que a gente tem que cortar o cabelo ou que a gente tem que se portar de tal maneira para estar mais apresentável. É óbvio que a gente vive numa sociedade que é super preconceituosa em relação à imagem, mas a gente também tem que saber respeitar o espaço do outro, como o outro é, como o outro se sente à vontade. E isso é muito importante pra gente também. Então é um processo muito gostoso de viver, de presenciar, ver que as pessoas podem enxergar naquele lugar um ideal para outros lugares, né, de trabalho. Os negócios de economia criativa são negócios sociais? O que é que vocês acham? São sim. Em relação à diversidade, a gente começa lá no espaço falando da convivência de ideias e da característica de cada marca que faz parte daquele espaço, né? Então a gente tem várias linguagens, a gente tem religiões diferentes, a gente tem opiniões diferentes, e isso tudo impacta nas nossas relações, nas nossas decisões e o que a gente quer para o futuro do espaço, principalmente na questão da valorização da mulher como dona do seu próprio negócio. E eu vou discorrer sobre outro recorte, que seria o da mulher mãe, que é super difícil de estar inclusa no mercado de trabalho tradicional. Eu faço parte de uma rede de mulheres que é o Conecta Afeto, que são de mulheres mães empreendedoras, e a gente tem uma máxima que é o seguinte: os filhos, eles costumam parir empreendedoras. É uma solução possível, é um caminho viável para o nosso futuro. E para estar acompanhando o crescimento do filho, para estar em casa, é uma escolha possível para te não estar naquela dá pra cortar, né? Não, fica tranquila. Mas eu acho que você estava falando sobre os filhos ficarem em casa. Desculpa, vocês acompanharam o crescimento dos filhos estando em casa e não ficar talvez naquela coisa que é mais tradicional, vou chamar assim, de acabou a licença maternidade, não vou mais acompanhar meu filho. É isso? Sim. É assim também lá na Kubikova, Ian? Perfeita a colocação da Naya, porque eu sou 50% da Kubikova, né? E os outros 50% é minha esposa. E é interessante porque num período em que a gente estava indo para uma loja física, veio a gravidez da Emily e a Zoe começou a crescer a barriguinha. E assim, a gente estava num espaço que ficava no térreo de um shopping, né? E assim, todos os cheiros vinham e enjoavam ela, sabe? Assim, foi muito difícil aquele período. Eu fiquei meio que sozinho na loja, mas por ser artesanal, por ser algo que a gente poderia estar fazendo em casa, né, ela continuou a produção, ela continua a fazer também, de um ambiente mais acolhedor, perto da família, com todo um suporte. Então ela conseguiu trabalhar mesmo estando grávida, ser uma guerreira. Foi incrível aquele período pra gente, difícil foi, mas eu pude perceber que, gente, não tem como dizer que a Kubikova hoje é o que é se não fosse por todos os esforços que ela fez, não somente como profissional, mas principalmente como mãe, sabe, mantendo sempre a nossa filha próxima. Ela até pinta, a gente não vende ainda porque não quer ser exploração infantil, mas ela pinta tão bem, ela já tá tão próxima. Um novo negócio. Tá com 2 aninhos a Zoe, e assim, é incrível saber que eu pude ver a minha esposa ainda empreendendo grávida, sabe? E saber que a gente continuou, a gente tá onde tá, sabendo que tudo isso assim foi com as forças de uma mulher grávida também naquele período. Criatonomia. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Vocês concordam que os negócios da economia criativa eles geram também mais impacto social? Com certeza. Por quê? Só concordo. Com certeza. Enfim, meu recorte é falar sobre cultura LGBT e drag queen, lembrando também, né, o Oscar estava falando sobre ser LGBT e sobre empreender com essa comunidade. Na verdade, nós não nos colocamos nessa sigla,
foi uma caixinha que foi criada, né, para afastar a gente do acesso da sociedade, do mercado de trabalho, assim, para deixar a gente à margem mesmo. E aí a gente pega isso e ressignifica, né, transforma em coletivo, em apoio, em família, em ajuda, né. Hoje, eu digo que eu fui impactado pela Noite Suja enquanto produtor, enquanto drag, porque hoje em dia eu moro com pessoas que trabalham com isso, né, então eles são a minha família também, sabe, fora a minha mãe, as minhas irmãs, assim, eu tenho neles esse espírito de coletividade, de estar trabalhando todos os dias. Eu também divido um pouco disso, de trabalhar em casa, né? Então, é extremamente social, né? E isso vai influenciar outras pessoas, né? Nós não somos os únicos nesse movimento na cidade. Outras pessoas estão vivendo dessa forma. Por que você decidiu virar essa chave? De morar com pessoas drags também? Porque eu fui expulsa. Não, mentira. Na verdade, são caminhos que a vida vai levando a gente. Assim, não foi necessariamente uma escolha, um momento da minha vida que eu falei, eu vou morar com drag queens. Na verdade, eu, em algum momento, morei com minha família em Belém. Eu sou do interior, sou de Capitão Poço, que é no interior do Pará. Eu venho pra cá e, no meu crescimento enquanto artista, enquanto trabalhando, né, na cidade, eu venho conhecer essas pessoas, construir com elas relações, né, e perceber que quanto mais tempo a gente passava juntos, mais a gente criava, mais a gente construía e mais a gente se alinhava politicamente também. É muito importante pra gente morar junto hoje em dia. Eu não sei se a gente se questiona, caramba, será que a gente sobreviveria cada um morando sozinho? Porque não existem instituições que abracem as drag queens, não existe um mercado de trabalho formal, né, de você chegar, CLT e tudo mais. A única coisa que existe pra gente é a economia criativa, então não é uma escolha, é uma necessidade, assim. Nós também, de certa forma, somos vítimas disso, mas a gente ressignifica e transforma cada vez mais em um espaço agradável de se viver, assim. E hoje em dia a gente criou um método de trabalho que é muito sobre conviver juntas, sabe? É daí que começa tudo, que começa toda a história, que começa todas as ideias para as ações que a gente faz na cidade, assim. O Oscar queria falar. Falando sobre o impacto social, né, através da economia criativa, e a gente costuma dizer internamente lá, né, e também com os nossos clientes, através dos nossos conteúdos, que são pontos muito importantes para que a gente consiga passar para frente os nossos pensamentos. Questões como trazer dados para as pessoas de que, por ano, em média, uma pessoa ela emite 1,6 de tonelada de dióxido de carbono na atmosfera. Então, é para se pensar, sabe? É para se refletir. Por que ao invés de eu estar enviando aquele produto que eu tenho, ou de estar chamando um serviço que vai emitir esse gás carbônico, por que eu não trago ele para uma comunidade de pessoas que são LGBTs, que estão alinhadas com os meus pensamentos sociais, entendeu? Com o que eu digo que eu apoio, do que preferir aquilo que é mais fácil, muitas vezes mais caro e que não tem absolutamente nenhum impacto social. Então, eu acredito que pra gente, né, na EcoDelivery, é muito importante a gente conseguir passar a ideia do que a gente acredita. E de maneiras práticas de como a gente implantar na nossa vida essa mudança que a gente tanto vê, né? As pessoas falando, porque o futuro é não sei o que lá, ou então as estratégias que a gente tem que ter para o futuro é agora. O futuro já está acontecendo, entendeu? Então, se a gente não fizer agora, se a gente não mudar as nossas decisões nesse momento, vai ficar muito difícil em um curto espaço de tempo. Ian, como que é esse impacto social trabalhando com cerâmica, que é uma atividade secular aqui no Pará? O impacto social que a gente pode... Olha, já começa assim desde o cerne, né? Meus pais sempre trabalharam com cerâmica e é interessante porque eles nunca se viram como empreendedores, né? Nunca se viram como, talvez nem passar na cabeça deles que eles eram empresários ou coisa assim, porque sempre aqui é tão familiar, né? Que principalmente por a falta de incentivo. Antigamente era impossível praticamente ter um CNPJ sendo ceramista, né? Hoje o mês dá essa possibilidade. Eu imagino que, poxa, tem gente que tem 50 anos de profissão. Meus pais estão com 45 anos de profissão. E eles já poderiam estar
aposentados pela cerâmica. Meu pai não pôde se aposentar porque não tinha um CNPJ, não tinha um MEI naquela época, coisas assim. Então, até hoje, ele também trabalha com cerâmica, só que num ritmo menos acelerado do que na época. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? E a gente vê que se tivesse incentivo, né, uma inclusão realmente social, porque tem gente que trabalha há tantos anos e não tem a possibilidade de se formalizar. Tanto que eu falei mais cedo sobre a questão dos insumos, né? A gente pega argila de pessoas assim, de famílias que trabalham com argila. Eles não somente trabalham com isso, mas eles fazem um manuseio químico da argila, porque a argila é um mineral e eles fazem a transformação dela para um bloco de argila que pode ser manuseado em um torno, né? Tem um processo químico em relação a isso. Então, eles estão trabalhando com tecnologias e eles nem sabem que estão trabalhando com tecnologia. Então, ainda falta assim, uma inclusão social em relação a isso. Falta assim chegar alguém e profissionalizar essas pessoas, entende? Colocar eles assim numa posição de profissionais mesmo, porque ainda é muito informal. Mas a economia criativa está aí para isso, né? Para aperfeiçoar, para trabalhar essas pessoas e colocá-las na posição que elas merecem estar. Nice. No caso do Espaço Vem, o que o Ian falou agora é muito verdade, que é o não se enxergar. Então, a gente, em 3 anos de loja, todas as mulheres que participam lá, elas demoraram para se enxergar como mulheres empreendedoras, como donas de negócios, como artesãs, enfim. E hoje a gente está dentro das comunidades, prestando atendimento, contando um pouco da nossa história e mostrando para as mulheres que estão dentro dessa comunidade que sim, elas podem viver do próprio negócio delas. Sempre tem aquela tia que faz a comida, que vende, que faz o crochê, mas vende para casa ao lado e não se enxerga como uma grande empreendedora. Então, nós, falando do espaço, nos entendemos como o que somos, donas de si, e estamos levando isso para essas mulheres. E agora a gente está fazendo uma agenda de cursos para justamente elas começarem a trabalhar com isso. Naika. Os nossos negócios, eles trazem autonomia e a gente consegue inspirar pessoas. Como o Oscar falou, tem muito isso dos impactos ambientais serem vistos como questões para o futuro. Ou aquela outra questão de que o meu trabalho de formiguinha ele não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Então a gente tenta reeducar as pessoas e mostrar que as pequenas atitudes elas vão sim fazer grande diferença para o futuro. Criatonomia. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Gente, parece que também tem uma mudança na relação de trabalho. Existe uma preocupação de vocês de tornar esse ambiente com regras mais igualitárias? Oscar, o que você acha? Sim, é muito importante, né, a gente dizer para as pessoas que a gente tem um programa de priorização de contratação de mulheres trans e travestis, mulheres cisgênero, pessoas LGBTs, porque mesmo falando, nós intensamente somos atacados. Vamos lá alguns exemplos. As redes sociais, a gente sabe que são lugares assim onde floresce o ódio, né? E aí, constantemente a gente tem publicações que lembram os nossos seguidores de que nós estamos com um processo seletivo terminantemente abertos assim para pessoas trans e travestis. E sempre que a gente faz essas publicações, a gente tem um alto índice de pessoas que estão lá para xingar, brigar, enfim, e disseminar o ódio. Então, pra gente, é muito importante perceber que não que essas pessoas estão lá, mas que a gente tem que continuar nesse caminho. Porque a gente ainda tem ausência de mulheres nesses espaços, ausência de pessoas LGBTs. Então, eu acho que tratar disso com a importância que tem que ter é determinar em que momentos a gente tem que dizer que a gente dá importância para essas pessoas e realmente fazer isso, entendeu? E a gente vive esse momento, né, que o país tem mais de 11 milhões de desempregados. Queria saber a sua opinião, Nay, sobre a história das regras mais igualitárias no ambiente da economia criativa, nas relações de trabalho. Quem quiser também já pegar aqui, pode seguir. Eu acredito que essas relações de trabalho, levando para o nosso espaço colaborativo, ela é, além de se igualar, eu acho que é colocar a mulher como protagonista mesmo do seu negócio. E não só ser protagonista do seu negócio, gerar uma renda. E uma renda importante, né, para dentro de casa. Hoje, a maioria das mulheres que trabalham comigo, elas são o pilar de sustentação das suas casas. Yeah.
Eu digo que quem sustenta a casa é a Emily também. Assim, principalmente porque eu produzo a cerâmica, eu faço a cerâmica, mas se não fosse o talento dela de conseguir trazer aquela sensibilidade para aquela peça, né, para aquele pedaço de argila, a Cubicova não seria o que é hoje. Então, eu vejo que o cerne, tanto que quando você vai falar com a gente no Instagram, é a Emily que está falando, ela que consegue passar aquela sensibilidade para o cliente de que você está num ambiente que a gente pode criar junto aqui, sabe? Você pode colocar essa cerâmica aqui com o seu sentimento. Se é um presente, você pode colocar o seu sentimento para quem vai receber, você pode criar junto, entende? Então isso é muito legal. Eu sou a pessoa que faz, eu sou a pessoa que está produzindo e tudo mais, mas ela é aquela pessoa que consegue estar transmitindo a sensibilidade, né? Uma história interessante, Cubicova a gente tirou de um livro de Gol do Nick Farrell, um escritor brasileiro, e a gente não sabia o significado real de Cubicova. Eu pesquisei e não conseguia encontrar, sabia que era russo. Aí da época que eu estava na loja, chegou um rapaz e perguntou: você sabe que nome é esse que está na fachada da tua loja? Eu falei: rapaz, eu não sei. Ele disse: eu sei porque eu sou russo, eu vim da Rússia e tudo mais, estou visitando aqui Belém, e significa mulher. Eu fiquei, uau, meu Deus do céu. Eu fiquei emocionado, gente, porque é isso, sabe? É o cerne, tanto que 99% do nosso público é feminino, sabe? Sim. E é maravilhoso saber que as mulheres conseguem se comunicar tão bem com a Cubicova, e tudo isso é essa sensibilidade que a Emily tem com a marca. Simone. Ainda falando sobre mulher, né, no espaço de trabalho, né, a gente também tem uma grande uma quantidade pequena de mulheres na arte drag, assim, em Belém. E para muitas pessoas ainda é assustador. Caramba, uma mulher fazendo drag, né? A gente tem... É engraçado você falar isso, porque a primeira vez que me falaram, eu disse: oi? Como assim? Pode? É engraçado isso, né? Se a gente for estudar um pouco a arte drag, assim, que não é uma arte muito acessível, a gente não aprende nas escolas, nem na faculdade de artes, assim, tu aprende sobre isso, a gente vê que a mulher esteve sempre ali. Na verdade, a mulher esteve sempre ali em todas as áreas, na literatura, na pintura, mas ela sempre sofreu apagamento, ou sempre teve problemas da sua obra ser roubada, né? A gente tem essas histórias, assim, no percurso da humanidade mesmo, né? E a arte drag não é diferente. Nós, enquanto agentes culturais, viemos para tentar acabar com isso, assim, sabe? Com esse preconceito que está muito dentro da comunidade LGBT, dentro da sociedade em geral. A gente tem aqui em Belém uma drag que é a Brigitte Liberté, e ela produz um evento todo ano que é o Manas em Cena, em que é justamente isso, as manas sendo protagonistas, contando as suas histórias. Então são manas cis, manas trans, manas, mulheres, tudo que simboliza o feminino, né? Então é uma diversidade muito grande, e a gente tenta combater esse preconceito e essa falta das mulheres no meio drag com ações formativas, né? Com oficinas, com bate-papos, falando sobre isso, como eu estou fazendo agora. É muito importante que as pessoas saibam que as mulheres fazem drag, elas fazem drag king, elas fazem drag queen, elas estão nesse mercado, mas muitas vezes elas não aparecem por medo, por saber que o preconceito é muito grande, que tem muito macho na jogada, entendeu? E o preconceito é terrível, assim. Então é um dos pilares da Noite Suja. A gente tem, assim, como quase contratual, assim, quando a gente vai fazer um evento, uma ação em algum lugar, a gente precisa das mulheres ali. Elas estão, onde é que a gente pode colocar, entendeu? Porque elas estão aí só esperando que a gente chame bora e bora fazer junto, né? E bora, só bora. Nai. O mercado tradicional corporativo, ele é muito excludente. Então, que bom que a gente desbravou e conseguiu encontrar outras possibilidades para seguir com a nossa autonomia e tudo. Criatonomia. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Tô muito feliz de estar batendo esse papo aqui com vocês. Esse é o nosso 4º episódio da série Criatonomia. O próximo episódio já é o último. A gente vai falar sobre políticas públicas, investimentos, burocracia. Se você tem uma ideia na cabeça e quer se tornar um empreendedor criativo, não pode perder. Se acompanha a gente pelo YouTube do portal Roma News e também pelo nosso Spotify. É só procurar lá RomaCast, tá bom? Sábado que vem a gente está de volta com esse novo episódio. Até lá. Criatonomia, o videocast de economia criativa. Realização Roma News e Roma FM. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura.
Eu sou o Jeff Moraes e pelo cenário já deu pra perceber onde é que a gente tá, né? Pra te apresentar uma artista ímpar da nossa cultura, a Glauci Rocha. E ela trabalha com grandes obras de Meriti até pro Círio de Nazaré, Papo de Raiz. O primeiro episódio já tá disponível no canal da Vale.